Uma das grandes surpresas do ano, a não renovação do Dorival Júnior com o Flamengo depois de títulos expressivos como a Copa do Brasil e a Libertadores. Muitas vezes a gente critica trabalhos porque os títulos não vieram e nem a possibilidade de título. Agora, quando você atinge os objetivos principais e não tem continuidade, é estranho. Mas eu quero voltar. Desde o início, o Flamengo remou muito, jogou as competições e deixou para o final a melhor parte. Conquistar algo que é importante para a torcida, a Copa do Brasil, não só pelo dinheiro, mas pelo prestígio, vaga direta na Libertadores. E nem vou falar da própria Libertadores, que é o grande sonho de consumo. Chico Garcia, o que destacar, principalmente nesse Flamengo, que levou o Pedro e o Everton Ribeiro à seleção brasileira? Nossa, a reta final deles foi incrível. E aí, a maior surpresa para mim na não renovação do Dorival, Renata, é porque é muito responsabilidade do Dorival, o Pedro especialmente, ter chegado na seleção. Paulo Souza chegou a ameaçar colocar o Pedro e o Gabigol em alguns momentos, e é claro que a lesão do Bruno Henrique favoreceu, mas também é fato que o Dorival conseguiu dar sequência para o Pedro e para o Gabigol, mudando a função do Gabigol, e o Everton Ribeiro voltando a jogar aquele futebol brilhante, o Arrascaeta então nem se fala. E o Dorival, o que ele faz? Ele conserta um pouco do que o Paulo Souza vinha fazendo. O Paulo Souza tinha os mesmos jogadores e a gente não via um Flamengo consistente, um Flamengo confiável. Por isso, para mim, a surpresa não é só pelos títulos conquistados. Eu acho que o desempenho do Flamengo, diante das dificuldades do ano, ele foi satisfatório, ainda mais valorizando essas individualidades. O Flamengo começa o ano dando uma retomada na rota, né, depois do Renato Gaúcho, e pensa assim, vou voltar com o português. Aí chega o Paulo Souza, viu que o trabalho não desenvolveu e foi dentro de um cara que estava fazendo um trabalho brilhante no Ceará, que era o Dorival Júnior. E escolhe não permanecer com o cara ao final do ano. Realmente me surpreendeu. Everton Guimarães, 29 gols para Pedro, 29 gols para Gabigol na temporada. Só isso. O Arrascaeta, só a título de comparação, marcou 13. Ou seja, é muita distância, não é? Everton, Flamengo é um timaço, ninguém duvida, e deixou para consolidar os títulos no final do ano e os melhores, junto com o Campeonato Brasileiro, que ficou com o Palmeiras. Seleção, Renata, desde aquele time montado pelo Jesus, eu já dizia que era talvez o maior Flamengo da história, embora reconheça que o Flamengo campeão mundial ficou com uma marca absoluta até hoje. E de lá para cá, Renata, mesmo a diretoria do Flamengo, veja só a importância de se ter muita grana, né? E o potencial de arrecadação do Flamengo é um negócio impressionante. Mesmo a direção errando, eles ainda ganham. E aí, errando, eu estou me referindo exatamente a quê? Depois da passagem do Jesus e dos títulos, o Flamengo ainda assim continuou muito competitivo, mas o Rogério Ceni, por exemplo, foi campeão, mas saiu, não ficou no clube. Aí o clube errou com outras figuras que eles entendiam que tinha rótulo, né, que tinha grife, mas que chegaram aqui também e não responderam bem. Aí veio o Dorival. Aí o Dorival, sem grife, chega, conserta o vestiário e dá ao Flamengo os títulos da temporada. E ainda assim, Renato, isso não foi suficiente para a permanência do Dorival. Então, mesmo errando, eles ainda assim ganham. Isso é o poder que o dinheiro tem no futebol quando você tem um orçamento muito grande para montar um grande time. E é uma seleção Flamengo, desde a época de Jesus já é uma seleção e veio ainda se mantendo, né? Então, é uma temporada onde o Flamengo sobrou, uma seleção mesmo, se você analisar bem, do 1 ao 11 e o banco de reservas, Pedro, em boa parte da temporada, depois que o Dorival chegou, não, mas era banco desse time. Cebolinha, banco desse time. Vidal, banco desse time. Ou seja, Renata, é uma seleção, é uma seleção. Então, o Flamengo e seus comandantes, eles precisam errar muito para correr o mínimo risco de não ganhar nada na temporada. Porque é tanto dinheiro, é tanto orçamento e é tanta qualidade no elenco que é sempre muito difícil não colocar o Flamengo como favorito a tudo que for disputar na temporada, como foi exatamente no ano de 22, Renato.
Pois é, agora a gente observou de perto o Flamengo, até mudar, até o Dorival chegar e estabilizar, como até o Chico lembrou. O Flamengo estava bagunçado, muito mal no Campeonato Brasileiro e aí deu a volta por cima. Ronaldão, o que destacar principalmente desse Mengão que outra vez também esteve no topo do futebol brasileiro e sul-americano? Que no meio do furacão teve um cara espetacular para arrumar, porque ele não atrapalhou mais o time. O Dorival, por incrível que pareça, ele tirou todo o rancor que tinha dentro do grupo. Ele tirou um negócio tão pesado e acabou colocando o Pedro, que deu certo para jogar dois caras espetados e voltando. Quer dizer, ele conseguiu dar ao Flamengo uma característica ofensiva muito forte, coisa que ninguém conseguia fazer. E o outro treinador que estava lá, o português, ele queria, depois do jogo, ele queria jantar no estádio com os jogadores. Né? Lembra o telão no treino? Telão, queria tudo e deixava o grupo arrebentado. E chegou o Dorival, ele fez o simples. O simples ele acertou em tudo, por isso que foi campeão, da forma que foi e do jeito que a equipe respondeu. Com gols, como você falou, o Pedro com 29, não sei, com 29, 30. E o Gabigol e Pedro. E a Arrascaeta vindo por estar fazendo 13 gols. E o melhor gols de tudo, importantíssimos. E olha que o Arrascaeta ainda teve uma jogou na pubalgia vida. no final. E o melhor de tudo, o Rodinei ambiente. jogou que não jogou na vida. O ambiente, bem igual lembrado. diz o Ronaldo, o português lá deixou um ambiente ruim. Foi. Dorival chegou, o ambiente ficou maravilhoso. Você vê que ele colocou o Pedro e o Gabigol para jogar junto. E você vê o ambiente dos caras. Mas, vê a gente, quando alegria você dos tem caras. uma verdadeira seleção, você tem um elenco, não dá pra falar só em time titular. E olha que o Bruno Henrique, titular, se machucou, ficou fora praticamente o tempo inteiro. Quando você tem um time desse, não é fazer o simples e deixar o talento aparecer, deixar os caras mostrarem o que eles sabem fazer. A gente tem aqui, ó, na maior parte do ano, o que foi o time base do Flamengo. uma agulha caiu E a gente vai mostrar esse campinho agora. Tá aqui, ó, deixamos o Dorival, porque ganhou os títulos, não é? Mas metade do ano, o Paulo Souza comandou a equipe e depois veio o Dorival Júnior. O Santos, o goleiro, ótima contratação. Demorou muito até... bom. O português demorava para colocar o Santos como titular, insistiu muito, até com o Hugo. E quando o Santos virou titular, Ronaldo... Aí deu consolidou, tranquilidade. deu a tranquilidade ali no gol. Melhor não é? do Brasil hoje. Goleiro de seleção brasileira também. Aí o Rodinei, você falou, né, Chico? Não, jogou muita bola e ele alternava, né? Porque ele tinha um time para as Copas e outro para o Brasileiro. Aí usava o Mateuzinho na direita, usava o Ayrton Lucas na esquerda, mas esse time aí era o considerado titular. Verdade. A zaga com Davi Luiz e Léo Pereira. Uma zaga que funcionou. Outro que o Dorival recuperou. Nossa, Bem, o Léo que a Temporada pessoa do absurda Flamengo dele. queria ele longe. Outro de lá. que o E Dorival ele jogou recuperou. fez um grande Esse ano. time aqui é muito mais. Isso aqui é o time Dorival. Porque sim, o Paulo Souza, Não, ele colocou o Everton- ele mudava, não sustentava. Lambança, só foi não é? lambança. Só pra ter uma noção, o Everton Ribeiro virou ala direita com o Paulo Souza. Exato. Não existe. Aí o Felipe Luiz, não é? Que teve também essa companhia do Ayrton Lucas, dois grandes laterais. Sim. O Thiago Maia, que também, jogou muito. com o Dorival Júnior, virou um titular, jogou bem na Copa do Brasil. Aí o Arão inclusive. saiu na metade do ano, né? Foi pro Fenerbahçe. Aí o João Gomes, aqui a gente não falou nele ainda, mas Nossa, que jogador. que Esse, ano. pra mim, tem perfil total para jogar na Europa logo. É jovem ainda, mas tem uma maturidade profissional, ele participa do jogo, ele ajuda demais, o ataque fica livre, porque ele tá ali com o Thiago Maia segurando, dando sustentação. Muito bom jogador. E aí que fica bom para Arrascaeta, fica bom para Everton Ribeiro. O Gabigol nem se fala que depois da entrada do Pedro ele começou a circular um pouquinho mais, teve mais liberdade, mesmo assim os números de gols. Você falou 29 Continua gols, né? Foram números satisfatórios pro Gabigol, porque o termômetro de tudo isso que a gente estava falando aqui, de Dorival e tudo mais, foi quando ele saiu, todos esses jogadores postaram nas redes sociais agradecimentos. Tem números também, só pra gente passar limpo, para dar uma olhadinha no que aconteceu em 2022 no Flamengo. Foram 77 jogos, 46 vitórias, 16 empates, 15 derrotas, 138 gols marcados e 65 gols sofridos, ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores. 280 pênaltis. Bola na barriga, que É que o virou Ronaldo mão, fala de barriga. pênaltis como se não fizesse parte da regra do futebol. Não faz parte da regra, mas
mas só para 2 times Depois de São do VAR, Paulo. a situação um de dele- São Paulo e outro do Rio. Porque pro Corinthians era difícil dar pênalti. Até a NASA veio aqui para saber por que não dava pênalti pro Corinthians. E por que nós não estamos falando do Corinthians? Meu Deus. Porque o Corinthians ganhou quantos títulos no ano? Tem que pegar. Quem ganhou, Renato? Ele não tem o que comemorar. O Corinthians ganhou Gente, sempre, a Ana tá Pô, falando do se Corinthians. tem gente comemorando o vice, por que a gente não pode comemorar o fato de ser Irmão, corintiano? é Palmeiras. Pode comemorar. Você pode comemorar ser vice da Copa do Brasil. É Eu vou uma escolha comemorar com sua. você também, quando eu era adolescente, você era corintiana. Então eu vou comemorar isso também. Pronto. Não, eu tenho muitas paixões no futebol, mas um único amor. E eu Sim, tenho sim, orgulho tudo de amar o Inter. Tudo. Aê, legal. Ah, Inter que ama! Gente, fez, o torcedor, cutucou. nem todos os torcedores vão ganhar tudo ou algum título no ano. É, ainda mas mais tem que que esse VAR aí. valorizar as grandes Ainda mais que campanhas. esse VAR aí, que só tem 2 Tem que times no VAR. valorizar o trabalho bem feito. E o Flamengo parece que não ajudar, valorizou muito o trabalho do Dorival. Eu vou te Ficou ajudar, só tá? esse asterisco aí no final. Eu vou te ajudar para ficar suave, Diga. tá? O número de gols ali, né? 15 gols mais que sofreu, né, o Flamengo. Vamos mudar de assunto, só para ficar da hora. Ah, que se lasque. O que se lá? Ah, sei lá. Depois